7h em ponto, já estamos de volta no nosso ACAPS Podcast, no segundo dia do maior evento, da maior feira, quando o assunto é varejo capixaba. E claro que por aqui, muitos assuntos, muitos temas, muitos entrevistados já passaram no nosso podcast e a gente segue a todo vapor para deixar você que está em casa muito bem informado de tudo que está acontecendo por aqui. As maiores indústrias, as maiores empresas, os maiores supermercadistas do estado estão presentes na ACAPS e aqui no nosso podcast também, recebendo quem é autoridade no assunto quando a gente fala de varejo supermercadista. E agora a gente vai trazer um tema, vamos dizer, que eu aprecio muito, que eu gosto muito. No momento, eu não estou podendo consumir com essa, do jeito que eu gosto, mas em breve eu volto e a gente está falando de energéticos e bebidas alcoólicas, consumo e variedade no varejo. E para falar sobre esse assunto, a gente tem dois especialistas. Ele que já é o nosso convidado, já é quase com a prata da casa, gerente de marketing do Grupo Coroa, Raoni Rossio. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. O Grupo Coroa, sempre uma honra participar do podcast e, óbvio, tá na CAPS também. Estamos juntos e misturados. E ele que é coordenador de trade marketing da Bebidas Chamuleira, Rodrigo Boaro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Carol. Direto do Rio Grande do Sul. Isso, gaúcho. Estamos debutando aqui. Seja muito bem-vindo, que seja a primeira de muitas. Muitas, com certeza. E aí eu te pergunto, é Grêmio ou Inter? Não, eu sou colorado, Carol. Colorado. Justo. Sofredor, colorado. Muito bom. Meninos, vamos lá. A gente começa falando de um assunto que, querendo ou não, é o gosto, é o paladar de muita gente quando a gente fala de bebida alcoólica e de energético. Grupo Coroa, que é capixaba, 92 anos de mercado, a gente está falando de quase um século de experiência, de rotatividade, de consumo capixaba. E aí, eu te pergunto, Raoni, sua marca tem uma presença muito forte, a gente percebe, do Grupo Coroa no Espírito Santo, e uma referência em qualidade. Quais são os produtos que mais se destacam hoje na prateleira? E o que tem sido feito para manter a relevância e o que vocês têm feito para poder inovar? Já que a gente está falando que, tradicionalmente, Guaraná Coroa é aquele imbatível, mas o Grupo Coroa sempre inovando e trazendo apostas diferentes para atender a demanda do mercado também, né? Sim. A gente tem uma preocupação muito genuína em manter a presença com o capixaba, né? Mais de 92 anos na mesa do capixaba, não tem como não falar do carro-chefe, que é o Guaraná Coroa, que é o produto que carrega a carga de memória afetiva mais relevante do grupo. Não por acaso é o carro-chefe do grupo, né? Então tem um espaço muito especial nas prateleiras, o Guaraná Coroa. Hoje a gente tem uma força muito grande com o próprio Bad Wolf, né? É uma marca que a gente vem impulsionando já há bastante tempo, né? É uma marca de 2013 que a gente reformulou em 2023 e de lá para cá a gente praticamente não parou em corridas, em eventos musicais, eventos que exigem performance. A gente está junto assim praticamente todo final de semana para o Bad Wolf tá junto ali do capixaba, né? Nas atividades físicas, enfim. E hoje a gente pode falar também dos refrigerantes. A gente tem um relançamento de um sabor, que é um sabor que tem muito potencial e que nesse relançamento a gente traz uma fórmula nova, que é o Coroa Cola. O Coroa Cola já faz parte do portfólio da Coroa, dos refrigerantes Coroa, e vem com essa formulação que está sendo lançada inclusive aqui na CAPS, né? A gente está trazendo com exclusividade esse lançamento para cá. E é uma fórmula que a gente está muito satisfeito com o resultado, né? A gente está satisfeito em trazer um refrigerante sabor cola nível nacional, que bate de frente com a gringa com tranquilidade. A gente tem muita tranquilidade em apresentar esse produto no patamar realmente para seguir junto com a liderança ali. Padrão de qualidade. Exatamente. A gente está fazendo uma estratégia de testes às cegas mesmo, para mostrar que o nosso produto é um produto capixaba, primeiro ponto que a gente enfatiza. Então é um produto para o capixaba ter orgulho, que vai ganhar o Brasil, a gente não tem sombra de dúvidas sobre isso. Então a Coroa Cola... Aqui, vamos mostrar para quem está acompanhando a gente. Vem aí na versão... Essa pitulinha aqui, versão Coroa Cola. Então a gente vai trazer também já na sequência, no mês que vem, aí a gente tem a versão 0 sendo lançada, já trago de antemão. Por favor. E além disso, a gente está com um destaque muito legal também, Carol, para o Tampico.
né, que é o suco que a gente está produzindo no Brasil inteiro. São apenas 12 indústrias que podem produzir essa marca. Essa é uma marca norte-americana, né, uma marca de Chicago, que tem um padrão de qualidade para ser produzido muito alto. Então, no Brasil inteiro, somente 12 fábricas podem produzir, e a Coroa é uma dessas 12 e é que tem a maior score, né, a maior percentual de qualidade alcançado de todas as 12. Né? Então, a gente está produzindo Tampico, que é uma marca americana desde os anos 80, né, que ela existe, e a gente está trazendo esse produto também para as prateleiras como destaque. Eu acho que das novidades que a gente pode destacar seria isso também. Fora a grande novidade que é a Coroa Bi, não sei se você vai querer falar agora. Daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente fala. Então, mas é uma grande novidade que vem aí também. Essa aqui, infelizmente, eu vou demorar um pouquinho para provar. Mas vai provar e vai comprovar. O André prova para mim, não tem problema. O André prova. Rodrigo, e aí a gente entra também do Rio Grande do Sul direto para o Espírito Santo, que também já invadiu o mercado capixaba. A gente está falando de uma bebida pronta. E aí eu vou te perguntar, como tem sido a estratégia de vocês para posicionar bebidas como energético, como drinks prontos, num universo, no mercado onde o consumidor busca qualidade e preço? Primeiramente, agradecer o convite, Carol. É um prazer estar aqui com agradece. você, com o Raoni também. A nossa indústria, ela é uma jovem perto da Coroa, do Grupo Coroa. Nós temos 39 anos de mercado. A nossa indústria, ela atende a todo o país e nós exportamos para 33 países. Bacana. Principalmente Ásia, África, América do Sul e Caribe. Falando especificamente da WeMix, né, a gente tem uma grande preocupação se falando em qualidade, porque é um dos pilares da nossa empresa, a qualidade. Eu acho que nada substitui a qualidade de um produto, né? Se você quer se manter no mercado sem qualidade, você não consegue permanecer. E por isso, o que a gente faz? A composição desse produto, ela é diferente de tudo que a gente encontra hoje no mercado atualmente. Ela tem chá, vodka e frutas. Então, ela é uma bebida leve, suave, refrescante. E como a gente pensou essa bebida? Primeiro, pensando quais são os momentos, né, que a gente consome, porque o consumo da bebida está muito ligado a momentos, né, e as formas de consumo. Então, a WeMix é uma bebida que você tem várias formas de consumir e vários momentos de consumir. Então, acho que isso ajuda na venda, ter essa diversidade, e além de ter também uma ampla quantidade de sabores. A gente tem 7 sabores. Legal. A gente costuma brincar que é uma para cada dia da semana. Então, tem bebida para todo dia você pode experimentar uma WeMix. E referente a mercado, eu acho que é o que o Raoni também comentou, está preocupado com inovação. A gente está sempre reformulando o rótulo, colocando uma informação mais atualizada, se comunicando com o jovem. Perfeito. Eu acho que é o público que consome esse tipo de bebida. E a questão do colorido também, para chamar a atenção, né? A gente também procura atender a todos os públicos, é uma bebida bem democrática. Legal. Né? Então, eu acho que no mais seria isso. E aí eu aproveito para perguntar para ambos, porque a gente está falando de hoje, atualmente, e Raoni, eu conheço com propriedade também, vai confirmar o que eu vou dizer. A gente tem um público cada vez mais preocupado com saúde, bem-estar, lifestyle. Você é do Rio Grande do Sul, mas especialmente nós, capixabas, a gente mora numa cidade praiana, litoral, que as pessoas se cuidam. Hoje em dia está muito em alta essa coisa da saúde, de esporte, de universo saudável. De que forma vocês têm visto isso a ponto de, a gente trabalha com bebida alcoólica, a gente precisa vender bebida alcoólica também, é o que gira o nosso mercado. Né? E aí que eu entro na questão do Grupo Coroa com o lançamento na cerveja. Né? De que forma qual a estratégia que vocês têm feito para poder posicionar essas bebidas, e até mesmo falando de energético, de tal forma que o consumidor se sinta atraído mesmo nesse universo tão saudável que a gente está vivendo hoje em dia? Pro Grupo Coroa, a gente tem um mix muito amplo. Né? Até corroborando o que o colega comentou, a gente tem no nosso slogan o melhor momento é agora, e não por acaso, eu concordo plenamente. Quando a gente fala de bebida, indústria de bebida, tem muito essa conexão com os momentos. Certo. Tem um momento ideal para você tomar uma água saborizada, como a gente tem a Lemon, que é 0.
Tem um momento ideal para você tomar uma cervejinha, tem um momento ideal para você tomar o energético. Com relação à preocupação com a saúde, toda a nossa movimentação recente vai nessa direção, porque é até difícil você pensar como é que um mix tão amplo a gente se posiciona nesse mundo onde tem essa preocupação com o bem-estar, né? Então, a nossa linha de energético, por exemplo, o Bad Wolf, atualmente são 4 sabores, dos quais o original é baixo açúcar e os outros 3 sabores são 0 açúcar de nascença. Eles não têm a versão com açúcar. Perfeito. E a Coroa até ela tem um certo apreço por lançar o produto no tempo certo para chegar na fórmula perfeita. Então, hoje, se você falar de um energético com 4 sabores, diante da concorrência, talvez sejam poucos, mas são 4 sabores que foram formulados com o tempo necessário para alcançar a qualidade, que você mencionou muito bem, que é um ativo da Coroa inegociável, né? Trazendo um produto com muito sabor, 0 açúcar e com uma proposta de um consumo consciente. A gente não quer o tempo todo empurrar um produto que às vezes não faz sentido para aquele momento. Para aquela pessoa naquela hora, né? Para aquela pessoa, para aquela hora, para aquele momento. Então, o energético ele vai casar num momento que talvez uma cerveja, que hoje a gente trabalha com a Teresense, né, que é a nossa cerveja artesanal, que por si só já é um consumo mais consciente, né, porque a cerveja artesanal tem aquela proposta do beba menos, mas beba melhor. A pessoa que senta para tomar uma cerveja, a gente propõe uns momentos mais relax mesmo, em casa. Você vai ver uma série, você vai ter um encontro com amigos. Então, a gente não bate naquela tecla do consumo excessivo, daquele consumo... Do beber por beber. E deixa que amanhã a gente vê. Não, a gente tem essa proposta e, inclusive, os próprios produtos, os refrigerantes também. A Coroa é uma indústria que se consolidou em cima dos refrigerantes e todo o nosso portfólio, por exemplo, de sabores nas embalagens menores, ou seja, 250 e 600 ml, eles são 0 açúcar também de nascença. Eles não têm a versão tradicional com açúcar. Gente, o Raoni trouxe para mim a informação e eu fiquei pasma que todos os refrigerantes deles, do Grupo Coroa, na versão 250 ml, que eu chamo de pitulinha, carinhosamente, conhecido como pitulinha, todos eles são 0 açúcar. Todos. Com exceção da Coroa Cola, que é baixo. Por enquanto, e vai ter a versão 0, mas laranja, uva. O próprio limão e o Guaraná Coroa, que é o carro-chefe, eles não têm a versão com açúcar na versão 250 e nas 600 também. Então, se eu chegar no supermercado e falar, eu quero uma 250 Guaraná Coroa... Vai ser 0 automaticamente. Obrigatoriamente vai ser 0. Você não vai encontrar com açúcar. Passado então, o nosso modo de pensar vai muito nesse sentido. Não faz sentido, não é sustentável a gente empurrar um consumo que é incoerente com o momento que o próprio brasileiro como um todo, mas o capixaba vivencia, que é essa preocupação com a saúde. Então, todos os nossos produtos a gente está posicionando de modo que eles façam sentido em algum momento. Eu mencionei a Lemon, por exemplo, que não está aqui agora, infelizmente, depois eu trago para você, mas é a nossa água saborizada, que é 0, baixo sódio, tem vitamina C, então é super associada à corrida. Todo final de semana a gente está em corridas e tem uma Lemonzinha, fora a água também. Então a gente tem essa proposta de um mix amplo e que vai se encaixar com algum momento do seu dia, você vai ter um produto Coroa presente. Então a gente confia muito nisso, inclusive a própria Coroa Beer vem com essa proposta, é uma proposta de consumo ela dialoga muito com a própria história da cerveja, que ela nasce de um sonho, né, Carol? É um sonho que lá em 2002 começou a ser desenhado, Coroa começou a falar de cerveja em 2002, por uma questão de priorização, não foi tocado o projeto lá. E hoje, quando a gente retoma o projeto, a gente traz o slogan um brinde aos sonhos, porque a gente quer associar o consumo da Coroa Beer com o sonho que a gente está trazendo à realidade agora, que é trazer uma puro malte 100% capixaba. Perfeito. Que traz um sabor, ela tem o DNA artesanal, porque ela é feita na Teresense, que é a nossa cervejaria artesanal, mas ela tem a democracia de uma cerveja puro malte, que você que não está acostumado com artesanal vai conseguir beber, vai saber beber, vai gostar, e ela está no nível nacional também. E o nosso mote é um brinde aos sonhos. Então a gente não quer que você beba como se não tivesse amanhã. Você vai beber. Aprecie, né? Aprecia, comemora, abre uma cervejinha com quem você gosta. Cara, vai pra praia, leva uma cervejinha gelada. Só tem nessa versão de 600 ml ou vai vir na versão? Sim, mas nós vamos trabalhar também o latão 473 em breve e a long neck. Long neck. Com certeza vem aí. Então a nossa ideia mais ou menos é por aí. E aí quando a gente fala também
desse novo perfil do consumidor buscando por esse lifestyle mais saudável, Rodrigo, a gente, curiosamente, você apresentando o seu produto aqui, me chamou a atenção de você ter uma bebida com vodka, uma bebida alcoólica, mas também com chá. Que é uma curiosidade, né? A gente não costuma ver isso, né? Sim. Acredito que vocês são referência Pioneiros. quando o assunto, pioneiros e referência quando o assunto é isso. Buscando também essa vertente de ser um pouco mais saudável, do equilíbrio com o chá, né? Sim, é bem isso. Só fazendo um adendo, antes eu acabei de comentar, apesar de ser a nossa indústria ser gaúcha, o segundo principal mercado da Wimix é o Espírito Santo. Olha. Então é um estado que a gente tem assim no coração. É a primeira vez que a gente vem na feira, mas eu fiz caminhadas na beira-mar, eu acho que é a Praia do Canto, se eu não estiver enganado, na curva da Jurema. Sim. E realmente eu percebi essa preocupação que vocês têm com a saudabilidade. Sim. Então, eu vi muita gente caminhando, se exercitando, achei muito interessante. E nesse sentido, a gente tem na Wimix, para quem já consumiu ou para quem vai consumir, se você pegar o contrarótulo dela, a gente tem os momentos perfeitos para apreciar a Wimix. Então a gente com amigos, na praia, no churrasco, é aquela coisa, o happy hour, como você falou, é aquela coisa mais leve, mais suave, não é para derrubar. Não é a bebedeira, né? Então, além disso, como a gente tem ela em numeração de 1 a 7, aqui em primeira mão, a gente tem a número 0, que era a maracujá. A gente passou ela para número 6, após lançou a melancia, que ficou o 7, e abrindo o número 0 para a gente poder lançar ou 0 açúcar ou a 0 álcool. Então, para um futuro próximo, nós teremos, além de ter essa questão do chá, também é 0 álcool ou 0 açúcar. E aí, você já está me respondendo a minha próxima pergunta. E aproveito para perguntar, quais as tendências que vocês apostam aí para os próximos anos no setor de bebidas, já que a gente vem batendo martelo em inovação, o Grupo Coroa com mais de 90 anos de estrada, vocês com quase 40, acredito que devam ficar com a cabeça pensante ali, o que a gente vai lançar agora, né? Qual vai ser a inovação do momento, o que a gente vai trazer para o mercado? Há espaço para novas tendências ainda? Eu acredito que são duas vertentes. A primeira é como a gente exporta o produto, a gente tem uma preocupação muito grande com tendências de mercado, porque a gente sabe que a gente absorve coisas que vêm de fora. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar informações e tendências fora. Então, a gente tem a nossa diretora comercial e uma pessoa que auxilia ela na parte da exportação, que faz essa captura de informações, né? E essa questão de parceria como empresa com fornecedores. Por exemplo, a gente trabalha com fornecedores de aromas. Essas empresas, no geral, são multinacionais. Então, essas pessoas, elas têm acesso a informações que muitas vezes nós aqui não temos. Então, esse estreitamento no relacionamento com esse pessoal também é muito importante. E a questão que a gente comentou, o pessoal está cada vez mais consumindo bebida alcoólica em casa, o consumo não está sendo fora, é em casa. As quantidades, então, como sendo em casa, são menores, mas mais diversificadas. Então, você tem que ter um portfólio mais amplo, com uma categoria com mais SKUs. A questão das cores, porque o pessoal quer coisa nova, quer novidade, não quer encher a cara de bebida, ele quer provar, ele quer qualidade. Qualidade, também, né? Exatamente. Então, acho que as empresas têm que estar muito ligadas nessas situações. E o nosso público está muito jovem. Da Wimix não tem restrições, mas a gente percebe que é um público mais jovem e, na sua maioria, é o público feminino que consome o nosso produto. Acredito porque, não generalizando, porque eu tenho vários amigos que adoram drinks, vodka, enfim, gin, mas os homens tendem a ir pro lado da cerveja, né? São mais cervejeiros, naturalmente são mais cervejeiros. E a mulherada gosta de um drink, gosta de uma cor, bota ali com gelo, aprecia ali, sem dúvida nenhuma. É interessante a questão dos ingredientes também. Você falou que são só 3 ingredientes, né?
E tem essa, que é vodka, chá... Ele tem a vodka, o chá e frutas. Aí tem alguns, vou dar um exemplo. O número 1 é o morango com kiwi e chá branco. O número 2 aí é o pêssego e chá preto. Então ele só tem uma fruta. O número 1 tem duas, o morango e o kiwi. E essa o melancia... com ingredientes, eu vejo muito as mulheres preparando. atentas Quanto a isso. menos tende a ser melhor, né? A questão da saúde, a gente volta para isso mesmo. E aí, quando a gente fala de lançamento, ainda tem espaço, Raoni, sempre com a tem. tendência do grupo? Tem. A gente é um grupo regional, a gente tem muita crença também na análise de dados, então nós temos equipes de pesquisa rodando os mercados da Grande Vitória, Sim. os bares, equipes internas, a gente se baseia em pesquisas externas para justamente farejar as tendências, né? Mas quando a gente fala de movimentação concreta, a gente já segue uma tendência justamente de inovar, trazendo esse reposicionamento mais saudável mesmo. A Coroa sempre teve essa preocupação com sustentabilidade, com vida saudável. A história da Coroa se mistura muito com a questão da sustentabilidade, né? Desde de um dos grandes líderes da Coroa, já falecido, saudoso Roberto Kautsky. O avô, no caso, ele foi um orquidófilo, um dos maiores pesquisadores de orquídea. Ele literalmente montou uma reserva ecológica que fica na propriedade da Coroa. Então, esse DNA que traz essa preocupação com o modo de vida mais saudável, ele acaba impactando as nossas decisões também estratégicas comerciais. Então, não por acaso está tendo essa reformulação com relação ao açúcar, não por acaso a gente fez o caminho inverso com relação à cerveja. A gente foi aprender primeiro sobre o consumo mais consciente, o beba menos e melhor, para depois lançar uma cerveja de massa que tem esse DNA artesanal. Então, quando a gente fala de inovação, é muito no sentido de trazer as opções que dialogam com esse DNA da Coroa e que trazem novidades, até muitas vezes visuais, como você mesmo comentou, das cores. A gente está reformulando a Coroa Cola na fórmula e na estética. A gente relançou o visual. Sabores, por exemplo, da Coroa, que não está aqui, mas a gente fez um redesign recente para estar mais atual também com a questão estética, para ser concorrente na gôndola. Então, para mostrar para o capixaba que a gente tem uma marca, uma indústria forte, que tem produtos que trazem esse orgulho capixaba em nível nacional e que tem essa preocupação que dialoga diretamente com os valores da Coroa de sustentabilidade, modo de vida saudável. Então, a nossa inovação está aí também. Acredito muito nisso. Perfeito. Nossa, senhores, deu até vontade de abrir uma aqui para fazer um brinde, mas... Carol, eu só queria comentar, desculpa, mas é que a gente vai conversando e os assuntos vão surgindo. A WeMix, ela tem uma particularidade que ela já nasce com essa questão da saudabilidade. Contando a historinha do nascimento dela, a WeMix partiu da ideia da minha diretora comercial, que é a filha do dono, do seu Antônio, que é a mulher, a Mônica. Só uma pergunta, além do WeMix, você tem outras gamas de... gente tem mais de 180 SKUs. É bem diversificado. Bastante coisa. E então ela nasce no momento que a Mônica, a nossa diretora, ela tinha muito lançamento de Ice, e aí, mas eu não quero mais uma Ice no mercado. E aí ela levou para a nossa agência em Porto Alegre: pessoal, eu quero lançar uma Ice que não seja uma Ice. Se virem. Foi mais ou menos assim. Entendam o que eu tô querendo dizer. Exatamente. Captem a minha mensagem. A ideia, porque o que aconteceu? Ela tomou H2O, na época que lançaram H2O. O que era H2O? Era um refri, era uma água, ninguém sabia o que era. Sim. E aí isso entrou na mente dela, e ela queria uma Ice que não era Ice. E aí que surgiu o WeMix, a questão do chá, que era um diferencial que nenhuma outra tinha. Então ela já vem lá do DNA dela, questão mais saudável, de ser diferente, né? Que bacana. Bem... Total. E é curioso porque você traz... a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, estava explicando pra gente. A composição chamou a atenção do Raoni, me chamou a atenção também a composição dela dentro, que você não fica um resquíciozinho, né? E é difícil você conseguir acertar uma fórmula assim, em que você traz a bebida. É porque eu não sei se dá pra gente mostrar direitinho, talvez aqui. Se vocês observarem o líquido, por mais que ele tenha na composição o chá,
ele não fica nenhum resquício de Não tem resíduo. de chá, resíduo de chá. Aqui fica uma bebida completamente líquida, né? Bem transparente, bem fluida mesmo. Muito bem, muito bonita e muito bem apresentada. Meninos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Grupo Coroa sempre com a gente aqui na CAPES. Você também, Rodrigo, seja sempre muito bem-vindo. Sucesso para vocês. Boa feira, porque a feira ainda tá pela metade. Amanhã a gente ainda tem muita feira acontecendo. Bons negócios para vocês. Obrigada. Para nós. Presença. Prazer foi meu. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada. E o nosso podcast não para por aqui. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais assunto, com mais conteúdo direto do pavilhão de Carapina, da nossa ACAPES Trade Show. Eu volto já já.